Que ali é uma Na coisa live séria. passada eu te perguntei sobre o medo do imperialismo chinês, mas não deu tempo de responder. Comenta, por favor. Então, cara, a gente tem que entender primeiro, né, que quando a gente classifica as relações chinesas no exterior como social imperialismo, tem uma parte que está muito errada e tem uma parte que está muito certa, tá? As coisas são complexas, tá? Em que sentido? Se a gente comparar as relações exteriores chinesas do período Mao com o período posterior, houve um decréscimo de qualidade absurdo. Ainda assim, dada uma comparação das relações exteriores chinesas com as relações exteriores propugnadas pelos países imperialistas Sobrinho de mandou verdade, R$ 5. Tio, bom dia. Qual base teórica é o senhor outro nível. recomenda para se ler antes de começar o Fanon? Tá? É outro nível. Eu tenho um vídeo sobre leitura de Fanon. Pra você começar a ler Fanon, como que você começa, como que você faz. Tem um vídeo no canal sobre isso. Tá? Então, assim, a China não é imperialista. Não é. Qualquer análise das relações chinesas no exterior, tá? Elas são pautadas em relações ganha-ganha. Mas não significa que a China não seja chafada. Falso Gavião do E não Pix significa mandou R$ 5. que na faixa direita R$ 5 compramos uma falta no VAR. dos reformismos R$ 10, duas, que ocorrem na 50 China, penalti garantido. tá? Não tem uma faixa chafada, uma faixa imperialista. Espião Vermelho mandou R$ 7,19. Tio, Eu vou esperar para eu conseguir que os responder. Estados Unidos da América interferiu na Lava Jato, sem parecer teoria da conspiração. Já existe literatura e estudo sobre o assunto? Já sim, tá? Isso já tem diversas reportagens, já tem muita coisa, tá? Voltando à questão da China, tá? A China às vezes é chafada, tá? A China é chafada. Por quê? Porque a legislação chinesa obriga que todas as relações exteriores chinesas sejam pautadas na legislação do país aonde a China está em relação com aquele país. O que significa dizer? Isso significa dizer que muitas vezes o arcabouço legal de um determinado país permite chafadeja. Chafadeja que não é permitida no próprio arcabouço legal chinês. Tá certo? Vou dar um exemplo muito claro. Vou dar um exemplo muito prático. Construção de porto da China no Brasil, no Pará, por exemplo, em Belém. A legislação brasileira, como ela não considera certas terras que nós sabemos que são terras indígenas como terras indígenas, isso permite uma construção ser feita num lugar que não deveria estar tendo aquela construção por causa daquelas terras que são disputadas. Mas enquanto não há uma resolução entre a disputa daquelas terras, perante o arcabouço legal brasileiro, absolutamente nada está errado. Entende? Apesar disso, a China passa tecnologia que outros países não passam. A China desenvolve tecnologia em conjunto que outros países não desenvolvem. Então a gente tem que entender isso. Além disso, a gente tem que entender que desde o período que o Xi e o povo do Xi toma o poder no partido, o pessoal da direita do partido se refugia nas relações exteriores. Não é à toa que um cara como Liu Keqiang foi presidente o tempo que ele foi. As relações exteriores estavam na mão do grupo do Liu Keqiang. O Liu Keqiang só não é neoliberal porque ele nasceu na China, tá? Então as coisas são muito mais cinzas do que elas parecem a um primeiro momento. Então, para mim, a taxação de todas as relações chinesas são sociais imperialistas está errada, mas também falar que todas as relações chinesas são apenas relações de ganha-ganha também está errado. Ficou claro? Ficou mais matizado o assunto, né? Então, resumindo uma longa história é essa. Sonoia e daí mandou R$ 6,66. Tio, hoje fui trabalhar às 7 horas e voltei pra casa às 11 horas. No comunismo serão os todos dias assim, e para todo mundo? Não.
Marte do Grau mandou R$10. Aoba tio, bom. Essa semana começou a 20ª Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária em Piracicaba SP na Exalc, um evento incrível. Jovens, quem tiver em Piracicaba ou regiões, participe, aproveite a 20ª Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, na Exalc, lá de Piracicaba. Obrigado pela divulgação, Marte do Grau. É só o nó e daí, não, cara. A ideia é exatamente o contrário. A ideia é que a gente trabalhe menos, trabalhe todos e trabalhe melhor, para que a gente tenha espaço na nossa vida para... Primeiro, que o trabalho seja desalienado, que você não vá para o trabalho com ódio no coração, que você vá para o trabalho feliz de estar participando de uma construção coletiva. E segundo, que você trabalhando menos, melhor e todos, você tenha tempo para o seu lazer, você tenha tempo para desenvolver relações humanas desalienadas em suas potencialidades. Então, não será assim, tá? Quero deixar bem claro que a nossa ideia é bastante antagônica a essa. Fechou? Não. Eu entendi, cara, que ele foi trabalhar às 7 da manhã e voltou pra casa às 11 da noite, né? Ele talvez voltou às 11 da manhã. Então, sim, uma jornada de 4 horas seria o ideal, né? Eu devo ter entendido errado, porque eu ouvi 11 e pensei em 11 da noite, né? Porque é muito mais comum todos nós trabalhadores passar o dia inteiro na rua do que, né, ter uma jornada de trabalho de 4 horas. Né? A jornada de trabalho de 4 horas é um sonho factível, tá? Tio, como lidar com ego alheio entre os camaradas? Às vezes é difícil não perder a linha, endurecendo sem perder a ternura. Né? As coisas precisam de ser ditas, mas existe um como, existe um modo, existe uma forma, né? A gente atrai mais moscas com mel do que com fel. A gente tem que saber disso. É difícil, é muito difícil. Então a gente tem que tentar fazer as coisas. Tem que ter ternura com quem não está necessariamente no nosso campo? Não, estou falando de quem está no nosso campo, tá? Estou falando de quem está no nosso campo. Com quem está no nosso campo, a gente tem que ter dureza e ternura. A gente tem que lembrar que a solução de controvérsias no seio do povo é diferente da solução de controvérsias contra os inimigos do povo. Leiam Mao Zedong, é paz entre nós e guerra aos senhores. Tá? Enfim, né? É óbvio que as coisas têm seu limite, é óbvio que cada caso é um caso, é óbvio que se o cara for muito cuzão, às vezes ataca, ninguém tira, né? Às vezes é importante a pessoa também levar uma para ficar a humilde. Então você tem que saber dosar. Você tem que saber correr pelo certo e curtir o veneno, né? O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde